No ano de 1932, nasceu a Justiça Eleitoral Brasileira para uma longa e tortuosa caminhada. A falta de mecanismo de controle dos pleitos e a insuficiência de leis e regulamentos eleitorais abalava a legitimidade dos pleitos e tornava urgente a criação de uma justiça específica para a matéria eleitoral. A Constituição de 1934 institucionalizou o Código Eleitoral da República, oficializando a Justiça Eleitoral Brasileira. A efetivação de conquistas, como o direito ao voto secreto e a participação de mulheres nas eleições, foram as principais novidades. E desde então, a Justiça Eleitoral prossegue em sua interminável missão, garantindo a participação do povo na escolha de seus governantes. A participação da mulher nos pleitos eleitorais no Brasil, ela data então de 1932. Ela é uma instituição do Código Eleitoral desta data, que provavelmente é um dos mais importantes do Brasil, que juntamente com a criação do voto feminino, ele está trazendo também a criação da própria Justiça Eleitoral e do voto secreto. Eu gostaria de lembrar que essa criação nova de todo um conjunto de procedimentos eleitorais, nos quais, então, a mulher, pela primeira vez, vai participar, vem junto com uma demanda grande de mulheres articulada no movimento feminista. Esse movimento, no caso do Brasil, datava de antes de 30 e com a Revolução ele ganha um espaço maior. E é uma luta que é uma luta difícil, porque as mulheres que nesse momento demandavam participar da vida política, votando e sendo votadas, porque também poderiam ser candidatas, elas não eram muito mal, assim, elas eram razoavelmente mal vistas na sociedade. Isso era percebido como uma forma da mulher se distanciar do que lhe era, por excelência, próprio, seu dever de mãe, seu espaço do lar. E exatamente as militantes feministas da época, que não devem ser também aproximadas tão fortemente do que hoje nós entendemos como movimento feminista, mas essas militantes, elas procuravam marcar muito bem o fato de que um direito maior da mulher de participar politicamente não as afastaria do lar. E mais, que a participação da mulher na vida da nação não devia, inclusive, ser melhorada apenas através do direito de voto, mas também através de outros direitos. Logo, em 1934, precisamente no dia 2 de abril, o Brasil também conhecia a sua primeira prefeita. Joana da Rocha Santos, ou Dona Noca, como era conhecida em São João dos Patos, no interior do Maranhão e em grande parte do país, também ocupou naquela época os cargos de promotora pública, delegada de polícia e juíza de paz, sendo também a primeira mulher a celebrar um casamento civil no Brasil. A evolução da democracia brasileira nos custou muito, num processo marcado por fraudes e corrupções, ditaduras e autoritarismo. Ainda jovem, a Justiça Eleitoral sofreu as consequências do golpe de 37. A Justiça Eleitoral no Brasil, quer dizer, é um país que tem essa peculiaridade, que tem uma justiça eleitoral. Essa justiça, criada por Getúlio Vargas há 50 anos atrás, ela visava exatamente coibir aquela corrupção sistêmica até então verificada. Mas, curiosamente, isso é um dado bastante curioso, o seu criador, Getúlio Vargas, 5 anos após a criação da Justiça Eleitoral, ele dá o golpe de Estado e durante 15 anos, enquanto ditador, não vimos a atuação da Justiça Eleitoral. Entretanto, com os ares democráticos, as brisas democráticas que sopraram após a Segunda Guerra Mundial, nós temos novamente os pleitos eclodindo, então nós temos o reavivamento da justiça eleitoral.
Transcorreu este período até este momento, com a interrupção do movimento que se diz revolucionário de 64, nós temos também aí uma interrupção, mas transcorreu esse período ainda com uma convulsão intestina, uma briga para desarmar a corrupção eleitoral, que evidentemente não era de um único golpe que se ia conseguir desmontar aquele sistema organizado de corrupção. Durante quase uma década, permaneceram abafadas todas as instituições democráticas brasileiras. A participação da Justiça Eleitoral no fim do Estado Novo foi decisiva. Coube ao Tribunal Superior Eleitoral a resolução que dava poderes constituintes ao Parlamento eleito em dezembro de 1945. A partir do Código Eleitoral de 1950, seguidos progressos contribuíram para a liberdade e o sigilo do voto. A criação da folha individual de votação, em 1955, e, no ano seguinte, a introdução da cédula única de votação, facilitaram a apuração dos pleitos e reduziram as possibilidades de fraude, à razão de toda essa história. Em 64, novo golpe. Mesmo durante a ditadura, a voz da Justiça Eleitoral não se calou, cabendo inclusive a participação de juízes na elaboração do anteprojeto que daria origem ao Código Eleitoral de 1965, que vigora até hoje e necessita ser modernizado. Dentre outras inovações, este código criou as corregedorias nos tribunais eleitorais. Ao corregedor compete, além das funções de membro do Tribunal Regional Eleitoral, a supervisão dos serviços eleitorais das zonas em todo o Estado. Incumbe-lhe inspecionar e corrigir os serviços eleitorais no sentido de fazer cumprir as determinações do Tribunal. É também o corregedor regional eleitoral, nas eleições para senador, governador, deputado federal e estadual, encarregado de processar as representações de candidatos, partido ou coligação, assim como do Ministério Público Eleitoral, relativa às investigações judiciais, cujo objetivo é o de proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou do abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração pública. Em maio de 1979, com o falecimento do senador João Bosco, uma mulher assumiu, pela primeira vez na República, o cargo de senadora. A senhora Eunice Miquiles, pelo estado do Amazonas. Embora tenha sido uma grande oportunidade, o fato de ser a primeira mulher a ocupar uma cadeira no Senado trouxe uma grande responsabilidade. Foi, de fato, muito pesado. Muitos preconceitos, de muitas formas, de muitas maneiras. E, de certo modo, até algumas maneiras bem simpáticas. Por exemplo, quando eu entrei no Senado, eu fui recebida com versos, com flores, o que não deixa de ser uma discriminação, porque os homens não eram recebidos assim. Mas não deixou também de ser agradável. Agora, durante muito tempo, eu percebia que os meus colegas não me receberam como colega, mas como uma senhora, uma dama, enfim, uma pessoa do sexo feminino que estava ali, que eles precisavam de alguma forma homenagear. Mas não tinham respeito, não me aceitavam, vamos dizer, como um igual, uma pessoa capaz de executar um trabalho. Só com o tempo, depois de alguns anos, eu sentia que, na verdade, eu tinha encontrado o meu espaço e que eles me recebiam como colega. No movimento das diretas já, o país conheceu uma das mais belas manifestações públicas da nova República, como chamou Tancredo Neves, o último presidente eleito através de um colégio eleitoral. No período de intervenção militar, no processo político e eleitoral, que vai de 1964 a 1985, ficou caracterizado pela suspensão de eleições diretas para presidente da República e governador. Na época,
a Justiça Eleitoral se limitou a realizar eleições apenas para senadores, deputados federais, estaduais e prefeitos municipais, exceto os das capitais e vereadores. Em 1989, o Brasil saía de vez do processo das eleições indiretas. Surpreendendo o país, um jovem político de Alagoas consegue legitimar de forma absolutamente contundente a primeira eleição direta pós-ditadura. O trabalho da Justiça Eleitoral, naquela oportunidade, foi louvável. O destino, no entanto, surpreendeu o mesmo jovem político de Alagoas com a cassação do seu mandato legitimamente conquistado. Coube à Câmara dos Deputados exonerar o mais alto funcionário público do Brasil. A grande responsabilidade foi a de ter sido o primeiro presidente eleito depois de 30 anos de jejum democrático, de jejum eleitoral. Essa é que é a grande responsabilidade. E, consequentemente, também ter participado de uma eleição em que já havia sido permitido o voto do analfabeto e o voto dos maiores de 16 anos. Isso relembra um pouco na década de 30, com a reforma que foi feita, em que foi permitida a mulher votar, que até então mulher não votava. Então, essa é a evolução dos tempos e agregando às grandes decisões nacionais parcelas da população que são importantes. De modo que tudo isso somou numa grande responsabilidade para mim. Agora, é preciso que se note que eu não fui eleito somente por esses segmentos. Eu fui eleito por 35 milhões de brasileiros, aí incluídos brasileiros de todos os matizes, de todos os credos, de todas as tendências, e que me deram uma enorme legitimidade como presidente da República. A participação dos jovens, da classe média, das grandes cidades do país no movimento que me arrancou da presidência da República, eu vejo como uma participação natural de uma parcela da população, constituída de jovens, com muitas expectativas e que desejam ativamente participar de todas essas discussões nacionais. Infelizmente, no momento, naquele instante, eles não perceberam que estavam sendo inocentes úteis nas mãos daqueles que articularam um golpe, não somente contra a minha presidência, contra a minha pessoa, mas, sobretudo, contra as instituições democráticas no Brasil. Quando na presidência do TSE, coube ao ministro Sepúlveda Pertence buscar a solução prioritária para implementar o projeto da informatização das eleições gerais no Brasil. Já em 1994, ele presidiu as eleições mais complexas da nossa história. A primeira missão foi tentar começar a fazer da Justiça Eleitoral um sistema nacional integrado. A Justiça Eleitoral, ao contrário dos outros ramos da Justiça, tem uma função administrativa predominante. Então é muito importante integrar toda essa máquina, manter um relacionamento estreito com os tribunais regionais eleitorais, que afinal de contas são eles que fazem a eleição. O nosso papel é de coordenar, de dirigir, de assegurar meios. E isto se progrediu bem. No que diz respeito propriamente à campanha e às eleições de 1994, eu tive grande satisfação na campanha que ficava diretamente sobre a nossa organização, a nossa fiscalização, a eleição presidencial. Parece que quem acompanhou a campanha há de convir em que, pelo menos, não houve golpes abaixo da cintura. Foi uma campanha relativamente civilizada. O grande momento de tristeza, de preocupação, foram os acontecimentos, as denúncias maciças, de fraude maciça na eleição parlamentar de algumas regiões, particularmente no estado do Rio de Janeiro, precisamente o estado de maior dimensão internacional cosmopolita do país. Bem, a informatização de eleições, das eleições propriamente ditas, foi de minha parte mais uma pregação do que uma realização. Não haveria nenhuma condição objetiva para tentarmos chegar naquele momento à informatização do voto e da apuração. Mas eu aproveitei realmente o grande esforço que se fez para informatizar as zonas eleitorais. E o fizemos em mais de 80% das zonas de todo o país, inclusive algumas de regiões as mais remotas.
Só não fizemos onde a rede telefônica não permitia. Ainda em 1994, um fato iria marcar profundamente a história da justiça eleitoral brasileira, e particularmente o Rio de Janeiro. A anulação, por decisão unânime dos juízes do TRE, da eleição proporcional de 3 de outubro daquele ano. Um sentimento generalizado junto ao povo de frustração e de engodo, a ausência de precedentes, pesquisas de opinião à época que apontavam que o povo apoiava cerca de 90% a realização de novo pleito, e em cima de um documento subscrito pela quase totalidade dos partidos no Rio de Janeiro, à exceção, se não me engano, do PTB. Nós pedimos ao tribunal a anulação do pleito, e pedido inédito, mas absolutamente necessário para resguardo da própria justiça eleitoral. Basicamente, essa é a história daquela decisão inédita e que, na época, foi saudada pelo presidente, então presidente do TSE, e hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Sepúlveda Pertence, como uma decisão heróica do tribunal e do plenário do tribunal no Rio de Janeiro. O ano de 1994 também ficaria marcado pela eleição, no Maranhão, da primeira mulher a ocupar o cargo de governadora na história da justiça eleitoral. Olha, realmente nós temos a fama, o nordestino tem a fama de ser machista, mas na realidade eu não acredito. Eu acho que o Nordeste ele dá sempre o exemplo. Aqui no Maranhão, posso falar, porque no meu estado foi aqui a primeira prefeita do Brasil, foi aqui em São João dos Patos. E agora, na minha candidatura para governadora do estado, o maranhense também teve a oportunidade de eleger a primeira governadora do Brasil. Eu acho que o nordestino, ele não é machista. O que acontece é uma discriminação contra a mulher, não só no Nordeste. Eu agora mesmo estive na Europa, a mesma reclamação que as mulheres fazem no Brasil, elas também encontram essa resistência também no primeiro mundo. Na qualidade de um dos pais do voto eletrônico, reconhecidamente um dos mais brilhantes presidentes que o Tribunal Superior Eleitoral já teve, não poderia a Justiça Eleitoral brasileira privar-se do seu talento mais uma vez. Quando nós pensamos em informatizar as eleições, nós pensamos em fazer isto para o fim de eliminar fraudes. Nós não admitiríamos, não é possível conviver com a fraude. A fraude, ela altera a vontade do eleitor. Isso não pode acontecer. Os softwares, os programas, tudo é feito pela Justiça Eleitoral com a participação dos partidos políticos. Aliás, nós pedimos ao Congresso, o Congresso nos concedeu. Com 120 dias de antecedência, os programas são dados aos partidos políticos, porque nós achamos que os partidos políticos têm que participar de todas as fases. Este foi o nosso pensamento. Esse conjunto de resultados bem-sucedidos incentivou o TSE a expandir o novo sistema, tornando informatizadas as eleições municipais de 1996, desde o próprio processo de votação nos municípios com mais de 200 mil eleitores, o que corresponde a 52 municípios e 30% do total de eleitores, incluindo todas as capitais. Para realizar esse projeto, o TSE necessitou realizar uma licitação internacional para adquirir os coletores eletrônicos de votos. Coube ao juiz eleitoral do TRE do Rio de Janeiro, Gessé Torres Pereira Júnior, a presidência da Comissão de Licitação. A Comissão Especial de Licitação Internacional para a Informatização do Voto foi constituída depois de quase 10 meses de trabalhos realizados por um grupo preparatório. Esse grupo foi constituído pela presidência do TSE com o fim de definir o perfil básico do programa e da máquina e os critérios fundamentais de julgamento da futura licitação. Depois que esse trabalho ficou pronto é que o senhor ministro presidente do TSE, então, compôs uma comissão especial de licitação, aproveitando os elementos técnicos que já integravam este grupo de trabalhos preliminares e trazendo para o auxílio a esse grupo outras pessoas que eram especialistas na área de licitação.
O também carioca e polêmico ministro Marco Aurélio de Mello, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, certamente fará, durante o seu mandato, o que lhe é exigido pela sociedade: garantir, em todos os níveis, eleições limpas. Eu não diria que as fraudes acabarão, porque se temos a participação do homem, se temos a mão do homem, é sempre possível um procedimento distorcido, um procedimento visando chegar a um resultado em que pese a inexistência de meios legais para tanto. Agora, creio que o voto informatizado, ele diminui, ele mitiga ao máximo a possibilidade de fraude. Por quê? Porque não teremos mais o manuseio da cédula. Não haverá, por exemplo, a possibilidade de um voto em branco ser preenchido com o número deste ou daquele candidato, com o nome deste ou daquele candidato. E, além disso, eu posso citar também outros exemplos em que verificadas fraudes passadas. Cito a interpretação do próprio voto, quando o eleitor lança na cédula uma sinalização ambígua quanto à escolha efetivada. O voto eletrônico, ele se dará mediante digitação de número em teclado pelo eleitor, e aí não se terá essa interpretação sempre subjetiva. Digo mais que o voto eletrônico, ele afasta por completo o chamado mapismo, ou seja, as distorções decorrentes da cantada do voto para lançamento no mapa e também digitação, objetivando chegar-se ao resultado final. No estado do Rio de Janeiro, espelho do Brasil, 9.300.000 eleitores participaram em extraordinário congraçamento cívico das eleições de 1996. O sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, não é mais evento esporádico, como nos períodos autoritários. Eleições limpas somente atemorizam os que se aproveitam do povo.